Então nós precisamos entender as 3 batalhas mais famosas da Bíblia para o fim dos tempos e que às vezes são mal interpretadas por muitos estudiosos da doutrina das últimas coisas. Gog e Magog, registrado em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Um descendente de Rubi, sem qualquer vínculo com a profecia, em 1º livro das Crônicas 5:4, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse 20, versículo 8, como outro acontecimento que não é o mesmo de Ezequiel. Gog e Magog em Ezequiel é um bloco de nações, vem do norte, age por ato divino, é destruído por espada, é sepultado em Israel, vem antes do milênio. A batalha em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, é usada por Deus para trazer Israel de volta a ele. Você confere Ezequiel 39, dos versículos 1 ao 29. Historicamente, meu amado e amada, historicamente falando, Magog era neto de Noé, nós encontramos em Gênesis 10:2. Os descendentes de Magog se estabeleceram no extremo norte de Israel, provavelmente na Europa e no norte da Ásia. Confirmamos em Ezequiel 38:2. O povo de Magog é descrito como guerreiro habilidoso. Você confirma em Ezequiel 38:15 e Ezequiel 39, do versículo 3 ao 9. Agora nós temos que entender que nós não podemos esquecer que no livro de Ezequiel, Gog se refere a um líder semelhante ao faraó, ao Shá ou César. E Magog aparece como um lugar, um território. Então eu vou repetir isso aqui que é importante. Gog refere-se a um líder, Magog a um território, a um local. Quando ocorrerá a batalha de Gog e Magog descrita no livro de Ezequiel? Isso é uma indagação. Ocorrerá após o arrebatamento da igreja, quando Israel faz uma aliança de paz e defesa mútua com a besta que subiu do mar, que é o anticristo. Sim, meu querido e minha querida, durante a primeira parte da tribulação de 7 anos, o império da besta é sem dúvida os países do mercado comum europeu, a identidade dos povos invasores. Eu vou aqui dar o diagnóstico completo da identidade dos povos invasores e seus aliados. A segurança de Israel desfrutará e considerará o resultado da aliança de Israel com o anticristo. Está ali desfrutando de uma falsa paz, de uma falsa segurança. No início da tribulação, é quando se dá início às 70 semanas de Daniel, o relógio de Israel volta a funcionar. Você confere em Daniel, capítulo 9, versículo 27, a parte A. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana de dias, não, uma semana de anos. Agora, meu amado, é importante percebermos que quando Israel estiver vivendo em paz e segurança, Gog juntará um grande exército formado por vários povos ao redor de Israel. Esse grande exército vindo de todos os lados, mas com a frente de ataque principal vindo do norte, o seu líder do norte, virá para destruir e saquear Israel. Você confere aí em Ezequiel 38, versículo 7 ao 9. Quem são os participantes dessa batalha? Gog, o chefe da região do norte, que comandará essa invasão, terá um reino chamado Magog, composto de 2 regiões denominadas de Meseque e Tubal, de acordo com Gênesis 10, versículo 2. Meseque e Tubal eram nomes de 2 filhos de Jafé. Jafé era um dos 3 filhos de Noé. Então, meu amado e amada, eles vêm como uma nuvem. Gog da terra de Magog e seus afiados
Rosh, atual Rússia, Mesec, atual Moscou, Tubal, atual Tobolsk, das regiões do extremo norte, junto com a Pérsia, a atual Irã, Cush e Put, atual centro-norte da África, e Gomer, a atual Alemanha, e Togarma, a atual Turquia. Então são esses os países que se reunirão para destruir Israel na batalha de Ezequiel 38 e 39. Agora existem os oponentes de Gog, que são também mencionados na profecia, que são as nações que vão tentar e que tentarão evitar essa agressão, essa invasão, mas não terão sucesso nenhum. As nações que ficarão do lado de Israel e tentarão ajudar Israel será Seba e Dedã, são antigos países, atual península da Arábica. Os mercadores de Tarsis, antigamente também referiam-se ao oeste da Europa como os leões, e também alguns aliados. Eles, sem nenhum sucesso, vão tentar impedir essa invasão. Gog, ele vem orientado pelo Senhor, mas também por sua própria iniciativa, incitado por sua ganância. É importante nós entendermos que Israel será milagrosamente preservada, mas as hordas de Gog são destruídas por um terremoto, lutas intensas, internas, pragas, chuvas torrenciais, fogo e enxofre, como também pela derrota na batalha. As suas armas abandonadas servirão de combustível para Israel e serão precisos 7 meses para o sepultamento dos seus cadáveres, e também os seus corpos e sangue virão a ser uma festa para as aves e os animais. Olha, meu amado, minha amada, será uma guerra travada. O resultado desta batalha será que as nações hão de saber que Deus é o Senhor, enquanto que Israel jamais precisará ou duvidará da proteção de Deus. Nós temos que ler com atenção os capítulos 38 e 39 de Ezequiel para ter um melhor entendimento desta batalha de Gog e Magog. Então, após a batalha de Gog e Magog, registrada por Ezequiel, a besta trairá Israel, rompendo o pacto feito com ele e invadindo com a adesão de outros países do Oriente Médio. Aqui termina os primeiros 3 anos e meio do pacto de 7 anos que fora feito entre a besta e Israel, e tem início os últimos 3 anos e meio. Esse período é da grande tribulação. A sua fase será pior que a primeira. Agora, quando nós falamos também da batalha do Armagedon, o Armagedon é o grande penúltimo conflito que ocorrerá pouco antes da segunda vinda do Senhor Jesus. É chamada de Batalha do Armagedon, porque terá início nesse mesmo local. Deus vai intervir e destruir os exércitos do anticristo, como predito em profecia bíblica, em Zacarias 12, 14, especialmente Zacarias 12, 11 e Apocalipse 16, versículo 14 ao 21. O Vale do Meguido acha-se situado na região oeste da planície de Esdrelon, cerca de 80 quilômetros ao norte de Jerusalém, sendo local de 2 grandes batalhas importantes no tempo do Velho Testamento, e também lugar de 2 grandes tragédias, as quais estão registradas na Bíblia. As 2 grandes batalhas, a primeira foi a vitória de Baraque contra os cananitas, está em Juízes capítulo 4, versículo 15. E a segunda grande batalha é a vitória de Gideão contra os midianitas, está em Juízes capítulo 7. As 2 grandes tragédias que aconteceram nesse lugar, a primeira foi a morte de Saul e seus filhos, em 1 Samuel 31, 8. E a segunda tragédia foi a morte do rei Josias, em 2º livro dos Reis 23,
e segundo livro das Crônicas 35. Aí você dá uma conferida aí, segundo livro dos Reis 23, 29 e 30 e segundo livro das Crônicas 35, 22. Então, meu amado e amado, vale do Armagedon será o local do conflito entre Deus e as forças do mal no período final da grande tribulação. Olha, você vê aí que são 3 grandes batalhas. Primeiro, Gog e Magog de Ezequiel. Agora já é a batalha do Armagedon, já no final da grande tribulação. É importante entendermos também que Gog e Magog registrado em Apocalipse, no capítulo 20, são todas as nações, envolve toda a terra, é movido pelo diabo, é destruído por fogo do céu, totalmente pelo fogo. Vem depois do milênio. Isso é importante percebermos. Em Apocalipse capítulo 20, Israel tem sido fiel a Deus por 1000 anos, o reino milenial. Os rebeldes, em Apocalipse 20, versículo 7 ao 10, são destruídos sem mais oportunidade de arrependimento. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final da grande tribulação. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog lá de Apocalipse capítulo 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes